Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. No programa de hoje, a gente vai apresentar para vocês dois casos. Nesse primeiro momento, a gente vai apresentar então uma reabilitação oral com implantes, tipo carga imediata, onde a Morgana então vai fazer a apresentação de todo o processo que a gente realiza para entregar um trabalho onde o paciente passa então a ter uma prótese fixa sobre implante e com a possibilidade ainda de carga imediata. E na sequência, então eu vou fazer a apresentação para vocês de uma reabilitação então totalmente estética, onde a gente vai estar lançando mão das lentes de contato e das coroas de porcelana livres de metal. Vamos lá? Então vamos lá, vamos falar para vocês um pouquinho sobre a carga imediata sobre implantes. Então esse nosso paciente de 65 anos mais ou menos, compareceu à clínica fazendo uso de 2 próteses totais. Então assim, vocês podem ver que a parte estética dessa prótese total não estava satisfatória, né? Então bem desgastado, com os dentes bem desgastados. Então essas próteses que ele usava já eram próteses de muitos anos, né? Então elas já não tinham aquela segurança. Então o que esse paciente relatava? Principalmente a inferior, que normalmente eu acho que 99,999% das vezes, quando o paciente faz uso de prótese total superior e inferior, é sempre a inferior que incomoda mais, dá mais insegurança, porque na verdade o paciente, quando ele vai se alimentar, a língua faz essa prótese sair da posição, o fato de você mastigar, ela gruda no alimento, ela sai de posição. Na hora de falar, a movimentação da bochecha e da língua faz ela ficar saindo de posição, então aquela peça fica movimentando e a pessoa cria até algumas manias prejudiciais, por exemplo, forçar a língua em cima da prótese total na hora que está falando, para que essa prótese não se movimente, não saia. Então, assim, uma série de coisas que vão acontecendo. A pessoa, por exemplo, é o caso desse paciente, não saía mais, não queria mais sair para jantares ou aniversários, porque assim, tudo se torna, não pode comer aquilo, não pode comer outra coisa, então acaba prejudicando muito a parte social da vida das pessoas, né? A autoestima vai lá embaixo, a pessoa não se sente à vontade na frente dos familiares e tudo mais. Então aqui o paciente sorrindo, então vocês podem ver como estava desgastado, né? Não tinha mais estética. E quanto os dentes estão desgastados assim, vocês imaginem essas 2 próteses balançando na boca, né? E esses dentes desgastados. Então, como que esse paciente triturava alguma coisa? Não triturava nada. Então, o paciente que não conseguia comer carne, essas coisas, por quê? Porque ele não tinha mais a trituração. E quando comia, engole inteiro, porque o paciente não consegue triturar, dividir aquele alimento, então acaba engolindo inteiro. E aí começa a prejudicar o quê? Estômago. Então, é umas consequências, é uma bola de neve que vai acontecendo, tá? Então, mais uma vista, olha só como os dentes estavam desgastados, né? Não aparece quase nada dos dentes, tá? Então, o paciente com a dimensão vertical muito reduzida. Então, aqui a tomografia, qualquer caso cirúrgico de implante, a gente vai fazer com tomografia. Já passou a época, então, quando a gente começou a fazer os implantes lá, 18 anos atrás, não tinha essas tomografias, só tinham tomografias médicas, que a leitura para nós ela era muito complicada, porque elas não eram nesse formato. Então a gente fazia muita cirurgia só com panorâmica, então as cirurgias demoravam mais, eram mais invasivas, porque a gente meio que planejava o que ia acontecer no momento da cirurgia, né? Hoje a gente não opera em hipótese alguma sem uma tomografia. Por quê? Porque nessa tomografia eu vou ver onde está a parte da inervação. Vocês podem ver ali o forame, o canal mandibular onde está pintado de vermelho. É uma inervação muito importante na boca. Vocês vão ver ali mais aproximado para vocês verem melhor. Então a gente consegue ver todos os cortes dessa parte óssea. Vocês podem ver que esse paciente até tinha um restinho radicular lá em cima que foi deixado lá. Estava embaixo da prótese, então imagina a prótese batendo em cima daquilo ali, inflamando, machucando, né? Então nessa tomografia a gente faz todo o planejamento cirúrgico. Então a gente coloca o implante, a gente faz através do programa Dental Slice, a gente faz a cirurgia virtualmente, onde a gente vê o tipo de implante, tamanho de implante, diâmetro, tudo, a posição que a gente vai inserir. Na hora da cirurgia é tudo muito rápido. Por quê? Porque todos esses cálculos, todas essas coisas, a gente já programou na tomografia. Então se torna a cirurgia muito mais fácil e para o paciente mais rápida, menos invasiva. Quanto menos invasiva, menos consequências pós-operatórias, menos inchaço, menos dor, menos tudo, tá?
Então, aqui mais uma vista da tomografia. Então, essa é uma imagem 3D, né? Onde é tirado toda a parte gengival. Então, aqui vocês conseguem ver somente a parte óssea da mandíbula desse paciente, né? Então, ali aquele restinho radicular, os pontinhos vermelhos, que são as saídas do forame mentoniano. Aquilo ali é uma inervação muito importante, que para nós serve como uma diretriz nas cirurgias de carga imediata. Tá? Então, olhem também a reabsorção dessa mandíbula com o passar dos anos. E outra coisa que acontece quando a gente acaba, para todos os casos, a gente solicita esse tipo de exame, nos casos que envolvam os tratamentos com implante. Então, a gente associa essas imagens que vocês estão vendo agora, as imagens radiográficas, ou então essas reconstruções em imagens 3D, junto com as próprias fotos do paciente. Então, gera para ele também um entendimento, uma compreensão muito melhor do que a gente está propondo como tratamento, do que ele gostaria como tratamento. Então, torna-se uma conversa muito mais em sintonia. Gera uma segurança maior, gera uma confiança maior, e assim ele também fica muito mais disposto, e aí gera tudo que depois a Morgana comentou. A facilidade, a agilidade, a própria aceitação, que às vezes a gente também recebe pacientes que sabem que têm problemas mais graves, que às vezes têm a própria necessidade de algum tipo de extração, mas não gostariam, mas também quando vêm os exames percebem a necessidade. É a mesma coisa talvez num caso que nem esse a Morgana comentou, que talvez esse paciente nem sabia que tinha um dente ali dentro que tinha que ser extraído, e às vezes a gente comunicar que tem um dente para extrair, ele vai falar, não, mas como? Eu tenho dente ainda na boca? Aí quando ele vê um exame que nem esse, fica fácil de entender, e por isso a gente acaba criando toda essa uma conversa prévia antes de realizar qualquer tipo de tratamento. É isso aí. Então agora, seguindo, a gente faz, depois do exame tomográfico, a gente faz as primeiras moldagens, enfim, e é feita uma montagem dos dentes em cera. Então, se vocês olharem bem, essa gengiva bem avermelhada, ela é cera. Para quê? Para que a gente consiga mudar a posição desses dentes, porque aqui a gente está restabelecendo dimensão vertical. Então, a dimensão vertical da base do nariz até o queixo, com o passar do tempo os dentes vão desgastando, a parte óssea foi desgastando e esse paciente vai ficando encurtado aqui, né? Então, se vocês encurtarem aqui, pode até olhar no espelho, o lábio vai diminuindo, vai entrando para dentro, vai ficando cada vez mais fino e a sensação de envelhecimento é cada vez maior, porque diminuindo essa dimensão, começa a ter mais rugas na parte bucal, a pele começa a sobrar, o lábio a diminuir, tudo isso dá uma característica de envelhecimento muito grande. Então, quando a gente faz uma reabilitação dessa, uma das principais coisas é restabelecer essa dimensão vertical do paciente, para que a gente consiga ter uma acomodação, um conforto para a parte muscular, para a articulação, que sofre muito. Eu tenho uma paciente também de 85 anos, e ela também estava com a dimensão vertical muito reduzida e ela estava com problemas graves na articulação, ela tinha dores. Então, quando a gente repôs essa dimensão vertical, em 15 dias a gente fez o retorno dela, ela disse, nossa, eu estou me sentindo muito melhor. Então, por quê? Porque a gente deixa de sobrecarregar tanto essas partes anatômicas tão importantes do nosso sistema mastigatório. Tá? Então, aqui mais uma prova dos dentes em cera. Então, nessa prova a gente vê tudo. A gente vê como é que está a mordida, se o paciente está com o encaixe perfeito da mordida. A gente vê a parte estética. A gente vê se o paciente gostou. O paciente participa em todas as etapas do tratamento. Então, para ele nunca vai ser uma surpresa de, nossa, eu não imaginava que meu dente ia ficar assim. Não, desde a prova dos dentes, o paciente está junto com a gente, olhando, dando a sua opinião, dizendo se ele gosta, se ele se sente bem. Porque esses dentes a gente escolhe eles, mas a gente pode mudar, a gente pode diminuir. Enfim, uma série de coisas e o paciente participa junto sempre. A gente pede para levar um familiar também, para dar a sua opinião. Então, é um processo bem gostoso até a etapa da cirurgia e é um processo muito rápido, tá? Então aqui a gente partindo para a cirurgia, instalação dos 4 implantes, onde a gente removeu aquele dentinho, né, que estava ali. Então aqui os 4 implantes já estão instalados na mandíbula desse paciente. E no momento da cirurgia, a gente já faz a moldagem como guia. O que é esse transparente que vocês estão vendo que está cercado por esse material azul? Quando a gente faz aquela prova dos dentes em cera e o paciente deu ok, a gente vê que está tudo ok, a gente manda duplicar essa montagem dos dentes em cera para fazer esse guia transparente com aquela montagem. Para quê? Para que no momento da cirurgia,
junto com a tomografia e mais esse guia, eu sei exatamente aonde eu preciso que o meu implante esteja para que o dente fique naquela posição que eu calculei. Então esse guia é para me orientar na hora da cirurgia, colocar os implantes na posição perfeita, isso juntamente com o exame tomográfico. E aí a gente pega esse guia e já faz uma transferência dessa posição do implante para que a gente tenha um modelo para que o laboratório possa fazer a prótese de carga imediata. Então isso tudo é feito no mesmo dia. Então a gente leva ali uma semana para a gente fazer as moldagens, prova de enceramento, o paciente aprovar, e aí na segunda semana a gente entra na cirurgia e o trabalho já fica pronto. Então é uma grande transformação feita num curtíssimo espaço de tempo, né? Então aqui mais uma visão do guia cirúrgico. Então agora aqui a parte de baixo, né? Ali estão os análogos que a gente parafusa esses análogos para depois vazar em gesso, para que o laboratório tenha um modelo pronto, tá? Aqui então a cor da gengiva, né? A gente tem uma escala de cor de gengiva. Então antigamente as próteses totais eram todas rosa, né? Mas aquele rosa prótese, assim, sem um trabalho, sem uma caracterização. Hoje a gente tem prótese que elas são mais roxinhas, tem gengiva que elas têm menos veias, mais veias, elas são mais esbranquiçadas, outras um pouquinho mais para peles mais escuras, um pouquinho mais acinzentadas, mais arroxeadas. Então a gente tem aí uma gama, uma série de cores de gengiva para a gente poder tá fazendo essa caracterização, tá? Então aqui o trabalho pronto vindo do laboratório. Então isso é a carga imediata inferior, né? Então ela é parafusada sobre esses implantes, então vai ser uma prótese fixa e uma prótese total superior nova, bem encaixada, ajuste de oclusão, tudo. Então aqui os dentes, né? Então a gente sempre usa esses dentes, são dentes Ivoclar, são dentes suíços, eles têm, são 4 prensagens, eles parecem muito com os dentes naturais. E aqui então o acesso ao parafuso, onde a prótese vai ser encaixada passivamente nos implantes e vai ser parafusada em boca, né? Então aqui mais uma vista da prótese. E aqui a gente instalando a prótese em boca. Então olha a perfeição da oclusão desse paciente, com os dentes agora sem nenhum desgaste, né? Então aqui o paciente sorrindo, esse paciente, o lábio dele desse lado não desce muito, porque esse paciente já teve um AVC. Essa foi uma sequela que ficou do AVC. Mas olha só como muda o sorriso, como deixa ele muito mais jovem, com uma oclusão extremamente perfeita. E os pacientes perguntam por que eu não fiz isso antes, né? E a outra coisa é quando eu vou fazer a prótese superior fixa, né? Eles gostam tanto da inferior, muda tanto a qualidade de vida, que eles querem saber quando que eles já podem fazer a superior. Então isso quase sempre eu escuto a mesma coisa, né? Por que eu não fiz antes e quando que eu posso fazer a superior. Então para vocês verem o quanto muda a vida dessa pessoa, né? O quanto ele fica feliz, o quanto a pessoa fica satisfeita, quando a pessoa sorri mais. Eu até ouvi de familiares dele que ele não era uma pessoa de sorrir muito. Ele é um senhor mais quieto e de repente quando fez os dentes agora que ele só quer ficar sorrindo. Então para vocês verem como muda até a autoestima mesmo, muda o que a pessoa sente. Às vezes ele não sorria por vergonha e não por outra coisa.